todas, todos e todas que estão aqui presentes. Nós vamos dar início agora à apresentação da banca de defesa pública, né, da Raquel Bosso Romano, que vai apresentar a sua dissertação de mestrado, denominada Protagonismo Feminino no Design Brasileiro, uma pergunta, análise no segmento de design gráfico e design de produto entre os anos de 2017 e 2019. Antes da apresentação da Raquel, eu quero agradecer imensamente a participação aqui da professora doutora Raquel Gomes Noronha, da Universidade Federal do Maranhão, e também da professora doutora Fernanda Henriques, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, da FAAC. Raquel, então, você tem de 20, 30 minutos, por volta de 30 minutos, para a sua defesa e apresentação, e depois disso, nós vamos proceder à arguição por parte da banca, tá certo? Então, eu quero agradecer muito a presença, Raquel, tranquila, e o seu trabalho está muito legal, aproveita, então, esse é o teu momento de apresentação. Pronto, a palavra é sua. Obrigada, gente, eu vou compartilhar aqui. Então, eu vou iniciar a apresentação da minha dissertação de mestrado, que teve como orientação a professora Mônica, e recebeu o nome de Protagonismo Feminino no Design Brasileiro, análise no segmento de design gráfico e design de produto entre os anos de 2017 e 2019. Eu quero começar agradecendo imensamente a banca, a professora Raquel, a professora Ferdi, por ter disponibilizado esse tempo. Também agradecer a todo mundo que está presente aí, acompanhando essa apresentação. Eu inicio a apresentação com um questionamento que me trouxe até esse tema, que foi: onde estão as mulheres do design brasileiro? Eu me perguntei isso ali no TCC, que eu estava fazendo com uma amiga, Helena, e a gente percebeu um certo desconhecimento nosso com relação às mulheres da área do design. E aí a gente resolveu abordar isso no TCC e fomos conversar com mulheres, a gente conversou com diversas mulheres do design de diferentes idades, diferentes áreas de atuação, para entender um pouco mais sobre como que era o mercado de trabalho, quais referências elas tinham e promover mais esse diálogo, né? Tudo isso ficou exposto num site que chama Projeto Delas, e ali a gente colocou todas essas conversas e montamos também uma rede de referências conforme a gente foi descobrindo as mulheres através dessas conversas. Aqui eu trouxe algumas das mulheres que eu acabei conhecendo desde o início dessa pesquisa. Tem a Goya Lopes, a Ruth Kedar, Heloísa Croco, Jaqueline Terpins, Fátima Finizola, Lucinei Maier, Xuming Silveira, Lina Bobardi, Bia Feitler e Helene Steffen. Essas são algumas das muitas mulheres que a gente tem aí na área do design. E tudo isso serviu para a gente, como uma forma da gente também se inserir nesse mercado de trabalho com mais inspiração, né? E a partir disso ainda ficaram muitos questionamentos para mim depois desse TCC. E em conversas com a professora Mônica, que esteve bastante presente também no período do TCC, a gente resolveu dar continuidade e dessa vez falando sobre o protagonismo feminino, especificamente nas premiações, né? E por que falar das premiações de design? O design ele é uma profissão que exige que os trabalhos sejam expostos, e uma dessas formas é através das premiações. Para além disso, as premiações também funcionam como forma de trazer reconhecimento para a área, para os profissionais envolvidos, e também constituem aí um amplo material de consulta para referências e repertório, enfim. Então, como que isso se dá com as mulheres designers, né? As questões que nortearam essa pesquisa foram a existência de desigualdade de gênero na profissão de design, se reflete nas premiações da área,
Existem possibilidades de diálogos entre o design contemporâneo e os estudos feministas? E como que esses diálogos também poderiam auxiliar a gente aí nessa análise das premiações? O objetivo geral foi, então, abordar as relações de design e feminismo na contemporaneidade, a partir do enfoque do protagonismo feminino e dos questionamentos da equidade de gêneros no design brasileiro, nos segmentos de design gráfico e design de produto, analisando os eventos de premiação compreendidos entre os anos de 2015 e 2019. Como objetivos específicos, está investigar as relações entre os estudos feministas e o design brasileiro contemporâneo, a partir da pesquisa bibliográfica, documental e estudo de caso. Além disso, analisar criticamente a participação, a atuação e as premiações das mulheres designers, averiguando o protagonismo e a equidade entre gêneros, por meio de estudos comparativos, a partir de dados qualitativos e quantitativos. No referencial teórico, a gente abordou principalmente autores e autoras da área do design, da sociologia e de história. No design, pensando aí no design contemporâneo, design com responsabilidade social e o design feminismo. Para isso, estudamos Gustavo Bonfim, Catherine McCoy, Mônica Moura, Victor Margolin, Sherry Buckley, Isabel Campi, Margaret Bruce e Pat Kirkham. Na sociologia, Bell Hooks, Branca Alves e Jacqueline Pitangui, Heloísa Buarque de Holanda, Rael Connell e Rebecca Pierce, Joan Scott e Margaret Hago. Vale ressaltar também que nessa pesquisa a gente adotou o método de sempre que forem introduzidas mulheres no discurso, a gente citou os nomes, o primeiro e o segundo nome, para trazer aí mais exaltar essas mulheres no nosso discurso, né? Essa pesquisa, então, foi uma pesquisa exploratória que se dividiu em análise documental, a revisão da literatura e estudos de caso. A revisão da literatura foi feita através de livros e artigos, buscando compreender aí o design contemporâneo, o design social, o feminismo e gênero, bem como as relações entre esses temas. A análise documental, ela foi feita principalmente para entender iniciativas tanto de associações internacionais e nacionais, como iniciativas individuais e projetos pessoais que relacionassem o design e o feminismo. Para isso, a gente pesquisou em podcasts, redes sociais, sites, enfim. E o estudo de caso se deu em 2 premiações. Foram escolhidas a Bienal Brasileira de Design Gráfico e o Prêmio Design Museu da Casa Brasileira. Foram estudados 3 edições de cada uma delas, pensando aí se essas premiações têm a equidade entre os gêneros. Para isso, foi contabilizado os catálogos disponíveis online e foram contabilizados os números de vezes em que nomes femininos e masculinos aparecem nesses catálogos. A partir disso, toda essa catalogação foi colocada em gráficos e tabelas, e a partir disso a gente fez uma análise quantitativa. Sobre o design, a gente abordou principalmente o design contemporâneo, o design com responsabilidade social e transdisciplinaridade. Eu trouxe essa citação do Gustavo Bonfim, que diz: o design de uma comunidade expressa as contradições dessa comunidade e será tão perfeito ou imperfeito quanto ela. O design tem, assim, natureza essencialmente especular, quer como anúncio, quer como denúncia. Eu trouxe a citação porque ela mostra bem essa relação entre o design, a cultura e a sociedade, e como o design pode atuar aí reproduzindo essas contradições ou evidenciando elas, né? E tudo isso aponta também para uma necessidade de um fazer com responsabilidade. Para além disso, essa presença do design no nosso cotidiano acaba por moldar as nossas personas públicas e identidades individuais, o que propõe a necessidade da gente pensar como o design é feito, por quem e para quem. Com isso, relacionando a área com outras áreas de conhecimento, como a gente está fazendo aqui com o design e o feminismo. Sobre os estudos feministas e de gênero, eu trouxe essa citação da Bell Hooks, que diz: dito de maneira simples, feminismo é um movimento para acabar com o sexismo, a exploração sexista e a opressão.
Eu particularmente gosto bastante dessa citação, porque ela evidencia que o problema está nas ações sexistas, independente de quem as perpetue. Além disso, é importante ressaltar que o feminismo é um movimento vivo, que está aí em constante processo de criação a partir das suas pautas e estratégias, buscando superar as relações hierárquicas entre os homens e mulheres. Sobre o tema, a gente abordou os principais acontecimentos históricos, principais pautas, conquistas e derrotas, o feminismo contemporâneo, como que ele se organiza, as críticas do próprio movimento, que faz com que ele esteja sempre em reformulação, a compreensão da interseccionalidade e também os estudos de gênero que voltam aí na contemporaneidade, que ajudaram bastante a gente a compreender como que são criados esses estereótipos de gênero e os códigos de gênero e como que se dá a relação entre o gênero e o trabalho na nossa sociedade. Então, quando a gente fala de design, feminismo e gênero, dentro da literatura, isso aparece principalmente de 3 formas, sendo elas o reconhecimento histórico, a divisão sexual do trabalho e a reprodução de estereótipos de gênero. O reconhecimento histórico, então, é essa busca pelas mulheres que tiveram atuação na área, que contribuíram com a área, mas que foram ocultadas pela história. Eu trouxe essa pesquisa do Rafael Lima, que ele estudou 8 livros de história do design gráfico, traduzidos para o português, e ele contabilizou a quantidade de vezes em que mulheres designers foram citadas com relação aos homens. E, na média desses livros, apenas 6,8% dos nomes citados foram nomes femininos. Isso não condiz com a realidade, né? Quando a gente vai estudar a história do design, a gente vê que, sim, tiveram muitas mulheres, né? Quando a gente estuda mais a fundo, mulheres que trouxeram muitas contribuições para a área, e que mulheres até que tiveram certo reconhecimento no momento de sua atuação, mas que foram ocultadas pela história, né? Então, essa parte do reconhecimento diz respeito a essa busca e trazer o devido referenciamento a elas. A divisão sexual do trabalho, ela é, então, a forma como a sociedade divide as tarefas que são amplamente realizadas por determinados gêneros. No design, isso aparece com as mulheres sendo naturalmente preparadas para áreas como as artes decorativas, joalheria, bordado, tecelagem, cerâmica, e áreas que foram sendo resumidas aí como áreas menores do design. Isso aparece desde o artesanato, que por muito tempo foi uma das tarefas mais compatíveis às atividades femininas, e também por muito tempo foi excluído da história do design, que focou mais nos objetos realizados em massa, né? E também aparece na Bauhaus, com o predomínio de mulheres na tecelagem, e pode estar aí ditando as escolhas profissionais até hoje, que é o que a gente vai ver no resultado das premiações. A reprodução de estereótipos de gênero, então, é uma das formas em que o gênero ele é manifestado e perpetuado, né? Isso pode se dar por meio da linguagem, das roupas e também do design. Então, os objetos eles não são neutros, na maior parte das vezes o gênero acaba fazendo parte de todo o processo de design, desde a idealização até a divulgação. Na pesquisa, a gente citou alguns exemplos disso, que aparecem desde cartazes de divulgação de eletrodomésticos, desde os anos 50 até hoje em dia, e em brinquedos infantis também. Então, vamos agora para os resultados das premiações. A Bienal Brasileira de Design Gráfico, ela foi analisada nos anos de 2015, 2017 e 2019. Foi um desafio contabilizar esses nomes, porque são muitos nomes e cada uma das premiações tem formas diferentes de divulgar esses resultados. A Bienal ela divide os autores dos projetos. Esses autores podem ser nomes femininos, nomes masculinos ou de estúdios, coletivos, e pode ser
os três ao mesmo tempo também, pode ter um projeto que tenha ambas autorias. Também é divulgado os participantes das equipes, mas não são todos os projetos que divulgam esses participantes, então podem ter mulheres aí que participaram de projetos que receberam, que estavam na premiação, mas que não foram contabilizadas porque escolheu-se não divulgar, né? Também se atribui alguns destaques para alguns desses prêmios, desses selecionados. Também se divide em segmentos, que podem ser design digital, design de serviços, e os jurados são mostrados de forma geral, assim. Então, com relação à autoria, em todos os anos, as autorias por coletivos e estúdios foi superior ao gênero feminino e masculino. Quando a gente analisa aí a média desses 3 anos, as mulheres aparecem com 34,7% e os homens 65,3% de autoria. Um aumento significativo de autorias femininas foi notável apenas no ano de 2019. E fora isso, o único segmento em que as mulheres superaram os homens, né, foi o segmento de design de serviços. A menor diferença entre os gêneros ocorreu no design editorial, mas ainda com uma predominância masculina. Então, em todos os segmentos, a gente teve aí uma maioria de homens assinando, com exceção do design de serviços em 2019. A autoria nos destaques, novamente, os coletivos e estúdios tiveram um maior número, e aí a gente percebe que em 2015 quase não se atribuiu destaque, né? Foi um feminino e um masculino. Em 2017 se atribui mais destaques e tem uma diferença entre os gêneros bem grande, que diminui consideravelmente em 2019. Aos participantes da equipe, a gente não percebeu nenhuma variação relevante entre a diferença entre os gêneros nesses 3 anos, diferente dos jurados, que a gente vê aí uma quase igualdade na composição desse júri em 2019. Isso foi uma iniciativa real da DG em 2019, que é a organizadora da Bienal, e eles quiseram promover um júri mais igualitário entre o gênero feminino e masculino, para assim trazer mais igualdade para os resultados da premiação. Quando a gente analisa os resultados, realmente o ano de 2019 teve uma menor diferença entre os gêneros, apesar da maioria ainda ser de autores e participantes homens. Com relação ao Prêmio Design Museu da Casa Brasileira, foi analisado o ano de 2017, 2018 e 2019. Eles divulgam o total de premiados, as colocações, que são primeira, segunda, terceira colocação, menção honrosa e os selecionados. Também se divide por segmentos, o prêmio é dividido em 3 partes principais, que é a premiação de cartazes, a premiação de produtos e de trabalhos escritos. E dentro desses produtos aí tem transporte, iluminação, têxtil, e os jurados também são divididos nessas 3 partes principais. Então, a média do total de premiados nesses anos foi bem parecida com a da Bienal, com quase 37% de autoria feminina e 63% de autores homens. A gente percebeu em todos os anos essa tendência do aumento do gênero feminino, e com relação aos segmentos, é bem evidente que as únicas categorias em que as mulheres elas são maioria são os trabalhos escritos, que tem a ver com ensino e pesquisa, e os têxteis. E nas colocações também, as menores diferenças entre os gêneros ocorreu apenas no grupo de menções honrosas, sendo a única colocação em que os nomes femininos ultrapassaram os masculinos com uma pequena diferença. Então, em todas as outras colocações, a maioria foi de homens também. Já o júri, a gente vê uma predominância de mulheres, aqui em 2019 até com uma grande diferença entre os gêneros, mas quando a gente divide esse júri nos 3 principais segmentos, a gente vê que essas mulheres, na verdade, elas estão em massa ali nos trabalhos escritos. Então, como conclusões gerais das premiações, a gente vê que
sim, as mulheres estão com mais participações nas premiações, mas ainda muito segmentado em algumas áreas, né? Então, no prêmio, elas aparecem mais nos trabalhos escritos, na área têxtil, e na Bienal elas aparecem mais no design de serviços, recebem também menos destaques, e no Prêmio Design Museu da Casa Brasileira elas estão nas posições mais baixas ali, né? Que a gente vê essa predominância. As considerações finais, com relação à historiografia da área, a gente vê um esforço em recuperar essas mulheres da história, em trazer elas um destaque necessário, só que ainda um predomínio muito forte em pesquisas que se atentem aos fatos compreendidos na Europa e América do Norte, tendo aí uma carência de pesquisas que aprofundem na história das mulheres negras e latino-americanas. Com relação, também destaco que o design ele participa da construção identitária dos indivíduos, então desde os objetos, sistemas, até a divisão sexual do trabalho, a linguagem simbólica dos artefatos e os estereótipos ligados a ele podem agir aí a convidar ou inibir certos tipos de comportamento de feminilidade, masculinidade, o que pode também estar relacionado com a própria escolha profissional dos indivíduos, que é o que a gente percebe no resultado das premiações. Então, pesquisas de design e gênero são essenciais para a gente articular soluções inteligentes aos impasses que se inserem na vida das pessoas diariamente. Sobre as premiações, então, dado a importância delas, tanto no cenário do design, tanto para trazer esse reconhecimento para a área, para os profissionais, mas também para constituir esse material de pesquisa para os estudantes e profissionais, para também, tanto para construir referência e repertório, mas também para compreender como que o design era em determinado período, faz sentido a gente pensar se essas premiações elas estão, de fato, exibindo o design brasileiro e sendo plurais. Então, para além das questões de gênero apontadas nessa pesquisa, muito se fala sobre um alto custo de participação nas premiações e uma baixa diversidade de territórios. Então, se dá aí a necessidade da gente refletir e amadurecer coletivamente maneiras de fomentar prêmios em que a preocupação com a igualdade de gênero e território e as possibilidades de acesso a todos sejam incluídos como pontos fundamentais. Porque quanto mais diversidade a gente obtiver nas nossas peças, nos produtos, sistemas, serviços e ações criados pelos designers e divulgados pelas premiações, integrando assim esse registro histórico da nossa produção, mais próximo a gente vai estar das reais necessidades dos indivíduos que integram o nosso coletivo. Também ressalto a possibilidade e a necessidade do desenvolvimento de novas pesquisas a partir desse tema e que os produtos dessa pesquisa vão ser divulgados em artigos, participação em eventos e numa possível publicação aí no livro digital gratuito e acessível a todos os interessados. Para além disso, eu falo que desde o momento em que eu comecei a me relacionar com esse tema, eu percebo um grande aumento de pesquisas que busquem essas mulheres esquecidas pela história e que busquem trazer, relacionar mais esse tema. Então, tudo indica que a gente está caminhando aí para um cenário de mais igualdade para as mulheres na área do design. E é por aqui que eu encerro a apresentação. Eu agradeço muito a atenção de todo mundo. Obrigada, Raquel. Sinta-se aqui aplaudida. E agora, antes também de passar a palavra para a arguição, eu quero agradecer imensamente a todas, todos e todes que estão aqui presentes e acompanhando a apresentação, a defesa e também a arguição da banca do trabalho da Raquel Romano. Muitos aqui integrantes do grupo de pesquisa em design contemporâneo, que para nós é um orgulho. Eu acho que tem também aqui pessoas do grupo de pesquisa, do núcleo de pesquisa do NIDA, né, Raquel? Então, é um grande prazer, além de todos os outros que estão aqui acompanhando. Bom, então agora eu vou passar a palavra
né, a professora doutora Raquel Gomes Noronha, da Universidade Federal do Maranhão, a quem eu agradeço imensamente, e em nome do grupo de pesquisa, em nome do programa de pós-graduação em design da Unesp, em nome também da Raquel, que já agradeceu, mas eu reafirmo aqui, e muito obrigada pela participação, e é muito bom esse momento da banca, da gente poder expandir, ampliar e discutir essas questões. Muito obrigada, viu, Raquel? Eu que agradeço, Mônica, Raquel, pelo convite, pela oportunidade. É muito bom a gente ver uma pesquisa em andamento, né? Desde que eu peguei lá na qualificação até ver o resultado final. É muito bom quando a gente participa desses dois momentos, né? Que a gente vê o processo de maturação. É uma alegria ter lido teu texto, Raquel. Você está a priori de parabéns. Tudo que eu falar aqui é para contribuir, para burilar pequenas coisas, para refletir com você sobre muitas questões que você traz aqui na tua pesquisa. Então, eu queria parabenizar a você, a Mônica, ao grupo de pesquisa, né, que a gente sabe que as contribuições dos grupos são fundamentais na construção de um pensamento, como a gente vê apresentado aqui na tua dissertação. Então, eu escrevi há pouco tempo um projeto, esse ano, sobre questões de gênero e acesso de mulheres às áreas STEAM. E eu me deparei com um dado que diz o seguinte, que a gente vai precisar de 96 anos para fechar o gender gap, que é essa lacuna da igualdade de gênero. Imagina, um século, praticamente, para a gente chegar a uma situação de igualdade de gênero. E a tua pesquisa, ela contribui exatamente, era uma pesquisa também aliada aos ODS, né, ODS 5, que você também menciona na tua introdução, e justamente porque são necessárias, né, ações, pesquisas, investimento de conhecimento e de informação sobre esse tema. Então, a tua pesquisa ela é muito oportuna, porque ela traz à luz esses caminhos para a gente chegar, né, a diminuir essa lacuna de gênero e a refletir sobre esses processos de ocultação, né, e de como nós, designers, somos responsáveis também por isso. Não só porque dentro do nosso campo, mas nos processos que nós engendramos com aquilo que a gente produz. Como você bem qualifica, né, na tua reflexão teórica, quando você qualifica design contemporâneo, que você fala desse papel do design na vida cotidiana, né, e como isso precisa ser analisado como por uma abordagem específica, né, e multidisciplinar, que é o que você traz também na tua pesquisa. Então, tem coisas que são pontuais, tem coisas que são conceituais. Eu vou começar pelas pontuais, que são as mais fáceis e simples, né? A primeira delas é na própria introdução, em que você já apresenta alguns conceitos, né, você menciona uma certa escrita literária e bibliográfica acerca das questões feministas, e eu acho que já seria interessante você, pelo menos, mencioná-las, né, não, porque você trata delas adiante na tua abordagem teórica, mas eu acho que apenas mencionar ali ajuda nesse processo de contextualização. A mesma coisa sobre o próprio conceito de design contemporâneo, que você menciona diversas vezes na introdução, você qualifica ele lá atrás, mas eu acho importante, já que vamos dizer assim, o norteador epistemológico da tua pesquisa, caberia essa conceituação logo para quem está chegando, para você já envolver o teu leitor, né, especialmente porque esse é um texto que ele não se restringe ao campo acadêmico, é uma pesquisa que traz muita informação que é útil, é pertinente, não só para as pesquisas, mas para o conhecimento e para as pessoas em geral. Então, acho que é importante você conceituar design contemporâneo. Está tudo ali na sua página 17. Antes disso, lá no teu resumo, tu diz que a tua pesquisa é exploratória. Eu acho que ela já foi exploratória lá atrás. Hoje ela é uma pesquisa descritiva, né? Eu acho que você já... ela começa exploratória e ela é exploratória e descritiva, né? Você já conseguiu chegar nesse patamar de ser uma pesquisa descritiva. Então,
convém um ajuste, né? A gente fica, às vezes, até acha que ela está nesse nível exploratório, mas ela já passou, né? Então, recomendo que você veja com a sua orientadora, mas acho que ela é visivelmente descritiva. Acho que tem uma questão aí muito interessante, que é como a dissertação foi construída. Eu gostei muito da estrutura que vocês trouxeram, em que a gente vê o diálogo, a conversa entre os objetivos gerais, os específicos, a pergunta da pesquisa, os métodos que vocês acionam para a construção, né, a pesquisa, a revisão, a pesquisa documental e o estudo de caso. Só que isso vai refletir numa percepção que eu tive quando eu li os resultados. É que, como você está tratando de coletas de dados diferentes, eu senti falta, Raquel, de como isso vai ser articulado ao final das tuas análises, né? Eu senti em relação à parte teórica, documental, da revisão, que foi muito mais densa, eu senti um pouco de falta de uma estruturação de análise desses dados com os dados quantitativos, que é justamente onde ela seria quali quanti. Eu acho que ela está quali de um lado, quanti do outro. Então, eu acho que o quali quanti poderia ser mais aprofundado no sentido de trazer mais a reflexão teórica que você fez tão bem feita para a análise dos resultados. E eu acho que isso, na verdade, é fruto dessa... de deixar mais claro como vai ser a análise desses dados. Né, vocês dizem que tem lá até uma consultoria, que a gente conversou isso na qualificação, né, se seria necessária, se não seria, e vocês acionaram de fato, e inclusive sobre isso, na página 24, está a análise qualitativa, onde ela devia ser quantitativa. Está escrito assim, tivemos uma assessoria para estatística para análise dos dados qualitativos, quando eles deveriam ser os quantitativos, mas isso é só uma questãozinha de ajustar. Outra questão menor também de estrutura de texto, acho que em algumas vezes você termina os itens com citações, que seria legal não terminar com a citação, mas com a tua síntese sobre essas citações, né, para dar o fechamento de cada item, de cada capítulo, né, em vários, assim, você termina com a citação, tá, para trazer a tua fala, a tua escrita, como isso. As outras tem mais besteirinhas, depois eu vou passar por e-mail, que está faltando uma coisinha de referência, mas é muita besteira para a gente falar aqui. Bom, agora a gente vai entrando nas questões mais conceituais, de cunho epistemológico, e a primeira delas é sobre a própria escrita, né? Como a gente escreve, nós também estamos engendrando. E aí é admirável, e digo que a gente também tem feito isso aqui no NIDA, né? De trabalhar nomeando as mulheres, as autoras, apresentá-las com o nome completo, porque muitas vezes um aluno cita alguém e fala, não, porque é ele. Não, não é ele, é ela, né? E isso é fundamental que a gente marque. E eu digo isso também sobre quando a gente aciona no texto, quando a gente fala do designer. A gente está sempre falando no masculino e no singular, né? Então, se a gente puder ampliar o debate para os designers, no mínimo, e as designers, idealmente, né? Em se tratando de uma pesquisadora e uma orientadora que são do gênero feminino, então isso seria importante, porque isso vai forçando esse esforço epistemológico de um discurso também de gênero, dentro das nossas pesquisas, que se revelam, né, nesse sentido de proporcionar essa igualdade de gênero. Outra questão é sobre a própria Bell Hooks, né, que você cita, Bell Hooks, e a Bell Hooks, ela enfatiza isso na escrita do nome dela no minúsculo, né, e aí você está usando no maiúsculo, então também é uma forma de subversão dela, desse texto, que é um texto que engendra, né, então para a gente tentar manter o Bell Hooks, tanto nas referências quanto no texto, no minúsculo, porque isso também, a BNT também é fruto de um processo patriarcal de imposição de uma forma de conhecimento, né, então a gente também precisa, nas nossas práticas, né, absorver essas questões, porque elas parecem secundárias, parecem menores, mas elas são muito importantes na construção de um discurso de gênero. Gostei muito da tua revisão de literatura, eu acho que ela contribui muito
Raquel, para pensar design e feminismo. Trago aqui um questionamento que você fez, que eu acho ele importantíssimo, que ele precisa ser ressaltado, mas não digo aqui na tua dissertação, mas se você, né, for levar esse tema para o teu doutorado, ampliar essa discussão, que é, será que as mulheres projetam diferente dos homens? Né? Isso está bem soltinho, assim, está pontuado, mas isso é de fundamental importância, porque isso aciona... Quando eu li isso, eu falei, gente, aqui acionam todas as teorias feministas, né, em todas as suas vertentes, aquelas que são mais essencialistas, né, que a gente pode citar a Vandara Shiva, indiana, que trabalha com essa questão de um feminismo associado à natureza, que daí, né, segue a linha do ecofeminismo, em que as mulheres são, sim, têm, sim, uma natureza diferente da natureza dos homens, que é totalmente a oposição à linha da segunda onda, né, da Simone de Beauvoir, que traz a questão de uma construção, né, não nascemos mulheres, nos tornamos mulheres, e como tudo isso é fruto de uma construção social, né, e aí se a gente traz essa questão, será que as mulheres projetam diferente? Será que as mulheres, né, que eu já estou acrescentando, será que as mulheres pesquisam design de uma forma diferente dos homens? Né? O que a gente traz com isso, com esse tipo de reflexão e de discussão? É justamente pensar a igualdade de gênero a partir da igualdade, sim, nós somos iguais, ou a gente pensar a igualdade a partir da diferença. Sim, nós somos profundamente diferentes. As nossas realidades, as nossas vidas ainda são muito diferentes. E a gente tem aí quase um século para fechar esse gender gap. Né? Então, como isso é fundamental para a gente problematizar o próprio fazer design. Que isso vai se refletir, sim, na forma como essas pesquisas esses projetos são apresentados aos prêmios, às bienais, porque existe um texto que eu gosto muito, eu vou recomendar depois 2 textos, que, assim, um que é o da Lélia Gonzalez, né, quando você fala dos processos de interseccionalidade, que não são aprofundados, eu entendo perfeitamente, mas a gente precisa sempre ter isso em mente, né, porque a nossa forma de projetar, a gente está aqui no sul global, então a interseccionalidade, ela existe de uma forma muito contundente, né, quando eu comecei a ler que eu não vi, eu fiquei preocupada, mas depois eu vi que você acionou e refletiu sobre isso, ainda que não fosse o objeto da tua pesquisa, e da gente pensar, esse outro texto que eu vou citar, é o da Teresa de Lauretis, que se chama Tecnologias de Gênero, né? Da gente pensar o design como uma tecnologia de gênero, uma tecnologia que engendra, né? Que cria estereótipos de gênero. E aí a gente pensa design como meio, como processo, e design como fim. Como é que nós vamos gerar produtos, né, que tenham essa consciência das questões de gênero, se nós não projetamos considerando as questões de gênero, né? Então, eu acho que isso é fundamental até para a gente analisar os dados que você traz, para a gente refletir sobre essa diferença, né, de uma forma que traga justamente a diferença dos processos que acontecem. Eu, particularmente, eu tendo a entender que sim, que há uma diferença da forma de projetar, né, e que isso também é socialmente construído, né, que não é só uma natureza feminina, que é também, né, então a gente junta as vertentes essencialista e a construtivista, mas que existe, sim, uma mobilização que precisa ser feita, e o teu trabalho é essa mobilização, né, de uma construção de saberes que tragam as diferenças, que tragam essas lacunas, que tragam a complexidade do que é, por exemplo, quando você traz os teus gráficos sobre a atuação, né, de designers mulheres e designers homens, isso sem falar em todos os outros desdobramentos de gênero, que não é o caso aqui, mas de como é importante a gente ver e pensar essas diferenças. Então, ajuda muito a tua construção teórica, né? Queria parabenizar você por esse esforço, né, de congregar todas essas teorias, essas abordagens, e materializar isso nessa análise
né, quantitativa que você fez com esses dados. Então, para mim, é o ponto alto da tua pesquisa, essa análise, né, dessas vertentes com os dados. Eu acho que aí está, vamos dizer assim, a grande contribuição para o campo. Dizer que adorei a abordagem da Els Rooms, que eu não conhecia, dessa análise multidimensional do gênero. Gostei bastante, achei muito interessante. E aí, quando você começa a analisar, né, o papel das mulheres e a atuação, eu queria te fazer uma pergunta, né, eu já estou acabando minha fala, e eu gostaria que você respondesse essa pergunta, que trata, que tem a ver com essa questão, né, do essencialismo e do construtivismo. Você diz assim, que a Margaret Bruce, na página 40, que algumas designers, elas querem ser reconhecidas pelo seu trabalho, e não pelo seu gênero. Minha pergunta é, e será que esse trabalho não é fruto de quem elas são? Dá para a gente separar o trabalho das questões de gênero que perpassam a vida, a produção e a constituição dessas mulheres como profissionais? Eu fico me perguntando se isso é possível separar, de ser separado. E que isso você coloca, né, uma questão perigosa. Eu concordo também, ela é perigosa e importante, né? E você também, eu queria também reforçar o quanto são importantes essas pesquisas que analisam, assim, por exemplo, a quantidade de mulheres que são citadas nos livros, como você apresentou Lima, né, que são vários livros que são analisados, você deu um livro da Lucia, outro livro do Rafael Cardoso, né, da quantidade de mulheres, que é sempre, assim, menos de 10%, né, nunca passa de 10%. E essas pesquisas de sobrevoo, elas são importantes porque elas ajudam a detectar o problema. Mas como as pesquisas de imersão, né, que seriam entrar na realidade de mulheres designers, para entender quais são essas idiosincrasias, essas nuances do cotidiano, de como isso influencia numa certa forma de fazer e pensar design. Eu acho que a tua pesquisa, ela abre, né, o caminho para que outras pesquisas venham nesse bojo. Então, também é uma riqueza e uma qualidade da tua pesquisa, né, de como ela ajuda, ela entrega, assim, de bandeja, toda a problemática, né? Ainda que a análise ela seja sobre um ponto específico, que é a questão dos prêmios, ela entrega, assim, um referencial teórico que é incrível. Então, parabéns novamente. E aí, então, a questão das análises dos gráficos. Primeiro, eu queria falar alguma coisa sobre a visualidade dos gráficos. Eu acho que talvez seja, assim, um esforço, sei que deve estar cansada, afinal de pesquisa é assim, mas eu ia sugerir um esforço de dar uma burilada nesses gráficos em relação a mostrar os totais, principalmente nos gráficos de barras, quando a gente vê homem e mulher, mas de embaixo colocar total para a gente poder comparar anualmente essas quantidades, não só entre homens e mulheres, mas o total dos eventos. 2, esses gráficos grandões numa página, eu acho que seria muito mais rico se a gente conseguisse olhar dos 3 anos numa página só, porque a gente teria vamos dizer assim, uma rapidez analítica, né, de ver o que aconteceu, se é evolutivo, se cresce, se decresce, né? Então eu acho que tem aí uma questão em termos de visualidade, né, já que é uma pesquisa em design, eu acho que a gente pode melhorar essa questão do design da informação na tua pesquisa. Eu queria, na página 75, eu fiquei um pouco na dúvida, e assim, a tua apresentação também não tocou nesse ponto. Eu queria te pedir um esclarecimento sobre o gráfico de integrantes das equipes por anos. Diz que aumentou a presença das mulheres, é isso? Nas equipes? Eu fiquei um pouco na dúvida sobre isso. E não sei até que ponto você trouxe agora nos teus gráficos de apresentação a média. Eu não sei até que ponto a média ajuda a gente a entender o processo, porque é justamente na diferença que a gente está vendo
Então, quando você traz a média anual, a gente perde essa noção do todo, na verdade, da gradação entre os anos, né? Então, não está na tua parte escrita, mas você usou na apresentação, eu não sei se seria a melhor forma de apresentar. Então, essas seriam as minhas colocações. Mais uma vez, eu agradeço o momento, acho que é uma pesquisa que é muito importante para o nosso campo, ela vai sim, e como você mesma reparou, tem um boom de pesquisas acontecendo, e ela abre muito essa linha, né, de pesquisas que vem no bojo, que são urgentes, né, para a gente entender e se posicionar no campo. Queria agradecer a Mônica, a Raquel e também a Fernanda pelas contribuições, o aprendizado da qualificação, que certamente terei hoje também. Obrigada, gente. Obrigada, Raquel. Agora, a Raquel Romano, por favor, responda às questões que a professora Raquel levantou. Se você quiser e precisar voltar à apresentação, pode voltar para demonstrar o slide, talvez explicar melhor, né, esse especificamente que a professora citou, tá bom? Sim. Primeiro, obrigada, Raquel, pela toda a análise e todos os que você contribuiu com a pesquisa. Gostei muito desse questionamento sobre será que as mulheres estão de fato... Será que as mulheres projetam diferente que os homens, né? Eu acho que é muito interessante pensar sobre isso e sobre as mulheres não quererem não querer que esse trabalho seja definido pelo gênero. Eu acho que, a minha opinião é que isso não tem como desconciliar uma coisa da outra, mas eu entendo as mulheres que têm esse medo de acabar sendo reconhecidas em premiações, por exemplo, só de mulheres, ou em projetos assim, e sentir que o seu trabalho não está sendo reconhecido num patamar de igualdade, assim. Então, eu compreendo isso e acho que também não tem como desassociar uma coisa da outra. Deixa eu colocar a apresentação. A de participantes. Eu acho que a gente não percebe, a gente percebe um aumento de participantes no geral, assim, tanto de homens quanto mulheres, mas a diferença entre os gêneros acaba sendo muito similar, assim, não tem uma grande diferenciação. Acho que era mais isso que eu queria trazer. E sobre as médias e os gráficos, eu também fiquei... É difícil com o número de dados, saber como exibir eles de uma forma que seja visual para todo mundo, assim. E foi um desafio para mim essa parte, com certeza. E acho que eram essas as perguntas, não lembro. Eram sim. Raquel, satisfeita, então? Sim. Muito obrigada, Raquel. Eu agradeço, então, e vou passar aqui a palavra à professora doutora Fernanda Henriques, que é a nossa colega do Departamento de Design também, da FAAC. Então, Ferdi, já agradecendo a participação, a palavra é sua. Muito obrigada, Mônica. Bom, então eu começo cumprimentando todas as pessoas que estão assistindo aqui essa defesa. A gente sempre fala isso das poucas, na verdade, acho que é a única coisa até agora que eu vi de positivo em todo esse afastamento social é a gente poder se unir de outras formas, né? A gente está descobrindo formas de cada vez estarmos mais próximos. E dessa maneira digital, a gente consegue unir pessoas que estão em vários locais do planeta, né? Então, eu não sei aonde vocês estão, em que lugar vocês estão, mas hoje a gente está aqui junto, né? Então, eu quero cumprimentar todo mundo que está assistindo aqui. Eu estava um pouco ansiosa, eu fiquei atormentando um pouco a Mônica antes de iniciar esse meet, com medo de invasão, porque eu sabia que muita gente estava interessada, muita gente queria ver, é um tema fascinante, maravilhoso,
Depois eu queria saber mesmo onde estão as pessoas, eu gostaria de saber. Eu acho isso, assim, maravilhoso, né? Como a gente pode se unir em torno de ideais, em torno de angústias, e aqui hoje a gente está se unindo também em torno de sonhos, né? Então, cumprimento todas as pessoas do planeta, onde quer que estejam. Agradeço a Raquel pelo convite, pela oportunidade de participar dessa dissertação de mestrado. Rax, que felicidade participar desse evento, né? Não é nenhuma defesa de mestrado, é um evento. Pelo tema, pela coragem, pela qualidade do trabalho. Eu tenho certeza que a Mônica hoje está muito feliz, muito orgulhosa, porque até pela divulgação do evento, né, transcendeu ao grupo de pesquisa com convidados diversos. Eu agradeço, então, a minha querida amiga, a sua orientadora Mônica, professora Mônica de Moura, que certamente ela lhe ajudou a materializar nesse dia essa grande contribuição para as pesquisas em design. Eu tenho muito orgulho de trabalhar ao lado da Mônica, trabalhar no departamento que a Mônica está, no programa de pós-graduação, contar com essa pesquisadora que é defensora de equidade de gênero, que conta com as suas pesquisas, textos e orientações, promovendo discussões e projetos em prol de uma sociedade melhor. A Mônica é responsável pela primeira indicação e concessão de título de honoris causa na Unesp a uma mulher. Então, a gente tem hoje a doutora honoris causa Adélia Borges por causa do esforço pessoal da Mônica. A Adélia Borges foi a primeira mulher agraciada, laureada com esse título, e a primeira designer laureada com esse título. Então, assim, não é pouca coisa, né? A gente contar com a Mônica no nosso programa e você contar com ela como orientadora, que é uma pessoa que trabalha muito, que exige muito dos outros. Eu acho que não deve ter tido um orientando que já não tenha levado uma bronca, e tenho certeza que merecida, né? Mas ela exige dos outros e ela consegue tirar de todo mundo o melhor. E eu agradeço, assim, Rax, pela confiança mesmo que você tem em mim. Eu estou participando, de uma certa forma, da sua terceira vez dentro da academia, né? Eu participei da entrevista que você fez para o seu TCC, eu participei do seu TCC na graduação, qualificação, defesa. Então, eu me sinto também um pouco madrinha e fico muito contente com toda essa confiança. Bom, primeira coisa que eu ia falar, até foi interessante que a Raquel Gomes trouxe sobre esse gap, né, o gender gap, que você falou de 100 anos. Eu estava vendo hoje que ainda não fez 100 anos que as mulheres podem votar no Brasil. A gente tem realmente um tema que ele anda a passos bem lentos, né? Que é a igualdade de gênero. A gente está assistindo, horrorizado, o que está acontecendo no Afeganistão, porque a gente se espelha muito nisso, né? Nessas situações. A gente vive no Brasil hoje um fundamentalismo religioso. Quando você coloca Deus acima de todos, eu não me sinto contemplada, né, nesse acima de todos, não tem Deus acima de mim nesse momento, né, em cima do meu país, eu não tenho religião, eu não tenho nenhum tipo de, não tenho religião mesmo, mas respeito as fés gerais, e eu me sinto muito incomodada quando você coloca como a maioria, a minoria precisa se curvar à maioria, como disse o nosso não, porque não é meu, mas o presidente eleito, né? Então, a gente vê o que acontece no Afeganistão, a gente sente que isso pode acontecer aqui, a gente está vendo as pessoas sendo armadas, a gente está vendo o acesso mais fácil às armas. Eu sempre tive muita ansiedade em relação a essa questão do brasileiro armado, né? E a gente sabe onde pode chegar. Não sei se vocês acompanharam, viram fotos antigas no Afeganistão de mulheres de minissaia, né, mulheres na ciência, mulheres médicas, né, produzindo, sendo livres. E aí eu vi um depoimento de uma médica falando que ela não podia sair na rua, ela tinha que pagar para um vizinho, um filho de 5 anos, menino, acompanhar ela, porque aí sim ela podia. Então, uma criança de 5 anos tinha, assim,
mais responsabilidade do que uma mulher médica. É bem complicado, então a gente vive esse momento de bastante angústia, de olhar num espelho quebrado que a gente não gostaria que fosse o nosso, né? Sobre a sua pergunta, Raquel, aproveitando, eu tinha colocado aqui uma música do Emicida, que eu gosto muito, e que fala muito da sua inquietação e da sua pergunta para Raquel Romano, né? É uma música assim que eu acho que a maioria das pessoas conhece. Tem um refrão do Belchior, que todo mundo conhece, tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E o resto da música é muito bonita. A música foi feita até num Setembro Amarelo, é uma música para falar um pouco sobre depressão, tem a participação de uma drag queen, de uma mulher trans, né, do próprio Emicida, que é um homem negro. E aí, assim, vou ler algumas frases da música e vou ler um trechinho, tá? Tem uma frase que eu gosto, que tem palavrão, tá? No meio da... Então, não se assustem. Eu sonho mais alto que drones, para que amanhã não seja só um ontem com um novo nome. Eu acho isso muito bonito, né? Que amanhã não seja só um ontem com um novo nome. O abutre ronda ansioso pela queda, fim do mágoa. Mano, sou mais que essa merda. E aí vai um pouco da pergunta da Raquel para Raquel, que ele fala: permita que eu fale, e não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não, melhor, são figurantes que nem deveriam estar aqui. Permita que eu fale, e não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba nossa voz, sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, e não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar um pouco de bom que eu vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes, é dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. E eu fico pensando muito nessas frases, assim, eu canto muito essa frase, eu penso muito nela, né? Que eu fico pensando assim, como mulher, eu preciso sempre falar sobre feminismo, pessoas negras precisam sempre falar sobre racismo, pessoas trans precisam sempre falar de gênero, de sexualidade, a gente precisa sempre falar sobre isso, eu preciso falar das minhas mazelas. E aí, eu chego à conclusão que sim, porque a gente está falando não só das cicatrizes, né? A gente não está falando só sobre a sobrevivência, a gente está falando também sobre as nossas vivências. Quando você coloca a sua vivência, e para muita gente a sua vivência é uma afronta, eu acho que, na verdade, a gente não está falando das cicatrizes, a gente está falando das nossas vivências, e essas vivências são afrontas. Eu, como mulher, falar de feminismo, para muita gente é afronta. O negro falar sobre a vivência dele é afronta porque ele está falando sobre racismo. Então, na verdade, a gente não está falando sobre a sobrevivência, a gente está falando sobre a nossa vivência. E a nossa vida é afronta para muita gente. Eu fico pensando bastante sobre isso, né? A gente tem que falar sobre as nossas dores e a gente tem que apontar, e a gente tem que fazer isso porque isso vai trazer solução, né? Quando a gente tem que se explicar e dizer que eu não estou afrontando alguém porque eu digo que um objeto não tem gênero, que o azul pode ser tanto para menina quanto para menino, que rosa é só uma cor e não uma sexualidade, que não tem cor melhor ou pior, que as cores não são binárias, eu não estou afrontando, eu não estou falando de cicatriz, eu estou falando do que é. E você está colocando aqui hoje o que é. Eu acho que você já começa com o título de uma ironia que eu gosto muito, porque ela poderia ser simplesmente uma frase, né? Protagonismo feminino, ponto. Na hora que você coloca interrogação, você já coloca essa solução, você já aponta o problema e já aponta a solução. E é sempre complicado o momento que a gente está, né? Porque eu comecei uma aula na semana retrasada, na pós-graduação, e a primeira coisa que eu tive que dizer na aula é que eu sou a favor dos direitos humanos.
que eu sou a favor de uma sociedade mais justa, igualitária, que eu sou contra a tortura, que eu sou a favor da igualdade de gênero, de raça, igualdade social, né? Assim, que surreal a gente ter que se reafirmar como defensora de uma sociedade que não tenha tortura, que não tenha violência, né? Eu acho que o seu trabalho, ele tem esse ponto positivo. Eu acho que só isso ele já é histórico. Eu acho que ele já se coloca aqui como algo histórico para o nosso programa e para as pesquisas em design no Brasil. Eu fiquei curiosa, e aí eu pedi para os meus... pedir aqui uma informação. Quantas pessoas, diferença de gênero que se declaram, né, mulheres e homens, a gente tem isso na Unesp bem legal, que a gente respeita a identidade de gênero de pessoas trans, então, colocando feminino e masculino como identidade de gênero mesmo, né? Em design, matriculadas hoje no programa de pós-graduação. A gente tem, no mestrado, 27 mulheres e 22 homens. No doutorado, 40 mulheres e 18 homens. Nós temos muito mais mulheres estudando na pós-graduação. Na graduação eu não peguei aqui os dados, mas também eu sei que aponta para, se não for mais, pelo menos é igual, mas eu acho que é mais na graduação. E daí talvez seja um pouco do resultado das pesquisas, do concurso, das pesquisas. A gente pode pensar vários motivos para a gente ter mais mulheres hoje na pós-graduação, vários. A gente pode ver se talvez essas mulheres não consigam se inserir tão facilmente no mercado de trabalho, é um ponto, né? Outro ponto, eu acho, que é relevante, a gente precisa provar 10 vezes que é melhor, então muitas que talvez não vão trabalhar na academia, ou talvez não vão exercer, né, vão ser professores, mas se sentem obrigadas a fazer mestrado, doutorado, porque eu não aprendi tudo na graduação, eu preciso fazer um pouco a mais, porque eu não me sinto apta, não me sinto capaz de exercer meu trabalho só com o que eu aprendi na graduação. E aí, aquele fantasma que a gente tem, né, da síndrome do impostor. Eu conheci poucos homens brancos com síndrome de impostor, pouquíssimos. E, na verdade, eu acho muito engraçado, porque tem uns que eu falo, gente, né, você não é essa Coca-Cola toda. Desliguei sem querer. Tá ali, né? Então, assim, mas é só para a gente pensar. Agora, desses trabalhos que a gente tem de mestrado, doutorado, pouco a pouco a gente vê apontando para pesquisas sobre questões sociais também. Não são tantos, né? Eu sei que a Mônica orienta bastante gente com esses assuntos, o grupo de pesquisa dela tem isso que eu já adotei até os meus orientandos, peço para colocar em artigo, que é nas referências bibliográficas, colocar o nome e sobrenome, para a gente poder ver quantas mulheres estão, né? A Mônica fala isso, eu acho muito engraçada, que Moura, né? Moura é o pai dela, né? O pesquisador Moura, né? E é isso, né? A gente vê o sobrenome, a gente não lembra que é uma mulher por trás dos textos. Então, eu já adotei isso também, mas a gente talvez não tenha tantos trabalhos falando sobre isso. Espero um dia que tenhamos também muito mais pessoas negras, trans, PCDs na pós-graduação, que hoje não temos, né? A gente tem um número bem pequeno. Ontem mesmo a gente discutiu, anteontem, discutiu reserva de vagas na pós-graduação para pessoas negras, pessoas trans e para PCDs. Eu acho um passo importante, né, para se fazer. Muito bem. Isso que eu ia falar, Rax, para finalizar a importância do tema, né? Eu mesma, pouco tempo atrás, até, sei lá, uma década no máximo, não pensava também em representatividade. Tinha essas brincadeiras assim, qual que é o seu filme preferido? E eu, até hoje, um dos meus filmes preferidos é O Poderoso Chefão.
todas, né, as versões, né, eu ia falar as temporadas, mas não é, todos os filmes, né, e as mulheres são super colocadas de lado nesse filme. Outro filme que eu adoro, eu gosto de filme violento, infelizmente eu tenho essa coisa assim, eu gosto de Pulp Fiction, que é um filme que tem duas mulheres, basicamente, no filme inteiro, né? E eu nunca pensei na questão da representatividade cinematográfica, artística, bibliográfica, nunca pensei sobre isso, né? E eu fico muito contente de ver que existe uma geração que eu conheci você na graduação, já pensando sobre isso, agora na pós, eu vejo já pessoas no ensino médio pensando sobre isso. Então, eu talvez a gente não precise demorar 100 anos para ter algo positivo, né? Talvez as coisas possam caminhar um pouquinho melhor, espero. Muito bem, sobre o seu texto. Como eu fiquei depois dando uma lida nos apontamentos que eu tinha feito, tentando lembrar, a gente está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo dessa pandemia, que assim, parece que a gente já viveu uns 10 anos no último ano, que eu fiquei tentando lembrar como que foi, aí eu peguei minhas anotações, e aí eu fiquei super contente, porque eu vi várias coisas que você colocou no seu trabalho agora para apresentar, que deram um super salto de qualidade mesmo, né? Questões que a gente tinha falado da interseccionalidade, da crítica do feminismo que você aponta, isso foi bem bacana. A ponte com design, o seu texto mesmo, o seu texto está muito gostoso de ler, muito gostoso, um salto de qualidade assim, incrível, tem uma concatenação dos tópicos, dos parágrafos, tem uma bobagemzinha outra que eu acho que, mais assim, mais mesmo logo no começo, nos agradecimentos, porque eu acho que foi assim, deve ter sido talvez a última coisa, deve estar com a emoção ali, então acho que daria uma revisadinha nos agradecimentos, que é a primeira coisa que as pessoas leem, né? Mas depois está assim, está uma delícia, o seu texto está super gostoso, eu acho que você evoluiu muito como pesquisadora, né? É muito gostoso ver isso de pouco tempo para cá, como tem essa evolução mesmo, né, de participar de grupo de pesquisa, de discutir texto, de apresentar em artigos, né, de escrever artigos, isso vai te deixando preparada para novos passos, né, não só preparada agora para o mestrado, mas depois a gente fala sobre isso, novos passos. Fiquei muito contente também que você coloque esses movimentos atuais, os movimentos contemporâneos, mais orgânicos. Eu acho que são relevantes, eu acho que eles têm que ficar documentados mesmo. Está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo e os livros não dão conta, a bibliografia não dá conta de dizer sobre esses movimentos todos, né? São mulheres jovens, às vezes mulheres que não estão na academia, falando sobre questões, né? Se há 10 anos eu falo sobre questões feministas, sei lá, há uns 3, 4 anos que a gente fala de questões feministas com interseccionalidade, decoloniais, é muito recente isso. Então, são pessoas que têm discutido esse assunto e que eu acho que elas têm que estar dentro de um projeto ainda mais vindo de design contemporâneo, né? Então, eu fico muito contente com essa posição que você coloca. Eu sinto mesmo que talvez a gente não tenha condições hoje de apresentar um estudo mais aprimorado, mais embasado, mas eu acho que artigos podem sair, parcerias com mulheres diferentes podem sair, e aí eu acho que as coisas vão se complementando, né? Talvez para o mestrado, para a sua dissertação, não fosse dar conta, mas acho que a gente tem, e aí você está uma pesquisadora, né? Você pode fazer parcerias, eu acho que a gente vai aprendendo mesmo. Como você posiciona os objetos, eu também gostei da questão da publicidade, né, da imagem do consumo, como representantes da nossa sociedade atual. Então, eu acho que você resolveu tudo que tinha ali de lacuna da qualificação para agora, né? Que eu acho que ainda podia dar uma revisada antes de finalizar, antes de entregar, porque assim, eu não percebi isso quando eu estava fazendo, eu não percebi isso, mas quando você deposita o seu projeto, ele está depositado para o resto da vida, ele foi depositado,
vai constar. Então, é legal a gente dar uma limpada, arrumada inteiro para aquilo ali ficar depositado do jeito que tem que ficar. Então, o que eu acho? Além de fazer uma revisãozinha de texto, principalmente no começo, as tabelas, os dados você já tem, a pior parte você já fez. A pior parte você já fez, os dados você já tem. Mas as tabelas, elas poderiam ser um pouquinho, né, eu concordo com a Raquel, elas poderiam ser um pouquinho mais bem elaboradas, principalmente por estarmos no design, né? Então, elas podiam ser mais bem elaboradas e também podiam ter outras. Você apresentou agora na sua arguição, você apresentou outros formatos de tabela, porque eu tive que ficar indo e voltando para ver assim, mas aumentou a porcentagem, né, de mulheres, porque eu sei que aumentou o número, mas aí eu tinha que ficar comparando, então talvez extrair outras informações desses números que você já tem para facilitar a curiosidade das pessoas, porque a gente tem que ficar ali, né, tudo bem, a nossa função, Raquel e eu estamos aqui exatamente para isso, mas quando você vai fazer um documento, assim, você quer facilitar que a pessoa, né, já, assim, a gente vai contar a piada para a pessoa não ter que ficar pensando muito, então, talvez já trazer isso pronto, né, você tem essas informações, você já tem, só deixar ela mais explícita. Também ia sugerir, isso eu tenho sugerido, e o Márcio está aqui, não me deixa mentir, eu tenho uma sistemática para ler artigo, para ler coisas que eu gosto e tal. Minha sistemática, assim, primeira vez, eu ouço, eu tenho um aplicativo que é para pessoas cegas, eu coloco dentro e ouço o documento todo. Porque meu processo mnemônico é bom nesse momento, né? Eu tento fazer outras coisas junto, assim, tipo caminhar para poder prestar atenção, e depois eu vou ler. E o que eu sinto falta? Dessa parte de acessibilidade, né? Se a gente está falando também de uma sociedade mais justa, mais igual, eu sinto falta de que essas tabelas tenham na legenda o que está acontecendo. Porque eu espero, como eu falei, eu espero que a gente tenha outras pessoas na pós-graduação, pesquisadores, eu quero dar a mesma condição de conhecimento para pessoas que não têm a visão como eu tenho, né? Então, eu acho que poderia ter essas legendas um pouco mais descritas. O Márcio pode te ajudar nisso, ou até pode falar, não, quero dizer, você não está falando nada com nada, ignora, Raquel, faz o jeito que você fez. Então, acho que o Márcio ele pode te ajudar nisso, porque é um ponto interessante. Que mais? Eu acho aqui que a gente tem um tesouro, um ponto muito positivo. Acho que você tem que continuar para o doutorado. E aí, Mônica e Raquel, eu tenho uma proposta ambiciosa para vocês. Assim, a proposta ambiciosa é assim, porque eu gostaria de ler, de ver, eu gostaria muito de uma revisão histórica da história do design brasileiro, com vistas para o contemporâneo. Então, seria muito legal se no doutorado você conseguisse entrevistar as mulheres né, que são representativas no design brasileiro, fazer uma história do design brasileiro talvez concisa, né? Não precisa ser a história do design, aquele livrão, mas assim, colocando luz nessas mulheres que foram apagadas. Eu fiquei muito triste quando você coloca os números das designers citadas nos livros que a gente tem de referência, né, de design. Então, é muito difícil mesmo para a gente ter referência de design se a gente não tem as referências nos livros. E acho que seria muito legal. Eu sei que a Mônica consegue te ajudar nisso, ela tem a agenda telefônica dela, os contatos dela são maravilhosos, a gente vê bem o que ela pode fazer. E seria um projeto que eu adoraria ler, eu adoraria ter esse livro, adoraria saber que foi feito no Brasil um projeto assim. Eu até tenho uma aluna de TCC que está fazendo algo parecido, ela está estudando, ela viu um grupo em Chicago, eu acho que é em Chicago, de designers que estão fazendo um projeto
é um site, mas tem um levantamento de várias mulheres importantes na área do design. Então, talvez não um livro, mas algum lugar ali. O livro eu acho legal porque ele, né, deixa materializado esse projeto. E, por fim, eu queria te fazer uma pergunta também. E aí, assim, quando você fez a proposta, eu acho que você tinha uma ideia de provar se as mulheres foram sendo mais inseridas, se elas tinham mais participação nos concursos. Se a gente está vendo, então, que a gente tem uma nova onda de feminismo, novas discussões, a gente tem muitas pessoas, né, tem grupos de mulheres, designers contemporâneas se juntando, falando sobre isso, se isso se vê refletido, se você achou que está refletido, né, como resultado final, se você vê isso, se você se desapontou, se você esperava que talvez tivessem outros marcos, né, numéricos, outras proporções, ou se isso já era esperado para você. Queria só ter a ideia, assim, se essa mudança que a gente sente, porque, assim, existe pink money, existe, né, agora tudo importante, né, vamos colocar pessoas negras para fazer propaganda, mesmo que a minha empresa seja racista, né? Vou colocar mulheres, mesmo que a minha empresa não contrate mulheres, não tenha mulheres nos cargos de chefia. Então, eu sei que às vezes a gente tem uma sensação de que as coisas estão mudando. É melhor ter essa sensação do que nada, mas é sempre ruim também falar é melhor isso que nada. Mas tudo bem. Mas a gente tem a sensação de que as coisas estão sendo mudadas ou estão sendo faladas. Mas se você viu isso materializado, se você se decepcionou ou se esperava isso mesmo? Essa pergunta que eu tenho. E deixar meus parabéns mais uma vez para Mônica, Raquel. Raquel também aprendi muito, como você falou. Muito gostoso estar numa banca assim. Fico muito contente mesmo. Obrigada. Obrigada, Ferdi, por todas as palavras. Daqui a pouco eu comento, inclusive, todas as coisas que você levantou. Muito feliz, com muito carinho por isso, tudo. Raquel, você responde a Ferdi, por favor, e também, se você quiser fazer alguma consideração, ela comentou coisas tão também amplas e importantes, por favor. Sim, obrigada, Ferdi. Sobre essa última pergunta, eu senti que eu estava... Realmente tem essa sensação, né, de que as coisas estão melhorando, a gente vê aí mais discussão sobre esses temas, mas eu senti que eu estava esperando um resultado um pouco diferente do que eu visualizei, assim. Eu acho que principalmente por eu ter visto que as mulheres, elas... existe uma tendência aí de aumento do público feminino, mas ainda muito segmentado, né? Então, isso que foi, acho que, a principal surpresa, assim, e desapontamento com relação a esse levantamento, porque eu estava esperando algo crescente em vários níveis e não em categorias muito específicas, que é o que aparece ali, né? E eu também senti falta de conversar realmente com as mulheres designers. Eu acho que seria muito interessante uma continuidade para essa pesquisa com algo que tivesse mais essa interação, que foi muito legal durante o TCC, eu poder conversar com as mulheres e entender um pouco mais sobre tudo isso, né? Eu estava ali naquele momento terminando a graduação e cheia de expectativa com o que viria depois, e ao mesmo tempo com muita insegurança, porque eu não via as mulheres, né? Tinha pouca referência ali para mim, e sentar e conversar e ouvir as histórias de cada uma delas foi, assim, sensacional, e eu acho que isso seria muito legal de juntar isso com um levantamento aí sobre uma história do design brasileiro. Acho que seria bem bacana. Ferdi respondeu, a Raquel respondeu? Respondeu. Eu também tinha uma sensação de algo diferente, sabia? Mas
assim, a gente acha que a nossa categoria de design, ela é super desconstruída, né? A gente acha, mas quando a gente para pensar, principalmente em algumas áreas, a gente não vai encontrar quase nenhuma. As que estão, a gente é muito desestimulada a participar, né? A verdade é essa. Eu não sei se foi na sua dissertação, na sua qualificação que eu comentei, acho que não sei se eu comentei. Eu vi um documentário uma vez sobre exatamente se essas questões de gênero eram sociológicas, se eram físicas e tal. E aí eles fizeram um experimento que eu nunca mais esqueci. Era um experimento assim, eles pegaram bebezinhos carequinhas ali, bebezinhos, né, bem bebezinhos mesmo, e vestiram com roupas características do sexo que não era o deles, né, de nascimento. Então, pegava menininha, vestia com roupinha de menininho. E aí colocavam numa sala e chamaram vários voluntários para brincar com eles, enquanto eles filmavam, depois faziam perguntas. E tinham vários brinquedos. E aí, era imediato, a pessoa ia brincar, via a menininha toda de rosinha, só que na verdade era um menininho, e dava uma bonequinha, e dava não sei o que, dava não sei o que lá. E aí, às vezes, até dava alguns joguinhos, mas era tudo meio rosinha, tudo parará. E depois ia entrevistar as pessoas. Por que eu não esqueci? Porque dentre essas pessoas, tinha uma menina que era toda meio diferente, assim, cabelo colorido e tal, que até me identifiquei, assim, fisicamente com ela. E ela falou assim, nossa, eu fiz isso. Eu ela falou assim, eu me achava tão desconstruída, eu não acredito que eu fiz isso. Eu nem parei para pensar. E aí a gente não para mesmo para pensar quantas vezes a gente é desestimulado porque aquilo não é para mim, porque eu não consigo, eu não vou trabalhar com carros, porque eu não sei, porque não é para mim. Eu acho que a gente vai mesmo tendo isso, né? E aí quando você tem professora, né? Você fala assim, não, aí eu posso chegar porque eu vi que tem uma mulher ali. Né? Talvez essas nossas... Outra coisa que eu estava pensando, por que tem tanta gente na pós-graduação, tantas mulheres? Porque eu sei que aquilo ali eu sou permitida, aquilo ali eu consigo alcançar. Se eu vejo outras mulheres em outros locais, eu consigo materializar. Então, eu acho... Nossa, me perdi porque eu estava falando isso. Que eu estava falando que eu também fiquei desapontada, né? Porque eu achava que estava tendo realmente uma modificação. Mas eu espero que tenha, mesmo que seja em 100 anos, que tenha, que seja, né, que a gente esteja no meio desse processo e que a gente ainda não viu acontecer. É uma profissão, por causa disso, porque é uma profissão ainda bem segmentada no trabalho, e a gente vê isso mesmo. Quando você levanta os estúdios, eu fiquei um pouco chocada. A área que eu dou aula, tipografia, tenho certeza sobre isso. Eu conheço pouquíssimas tipógrafas, pouquíssimas. Eu conheço calígrafas, muitas calígrafas. Muitas mulheres que trabalham com lettering, trabalham com grafite, mas tipógrafas, pouquíssimas. Uma, duas. Me vieram agora de cabeça. Respondi e falei mais, desculpa, Mônica. Imagina. Não, eu quero agradecer imensamente também a arguição. Quero falar aqui, né, Raquel Romano, falar aqui também de que coisa ótima, né, a gente poder ter uma banca, sinta-se privilegiada também, que não é sempre que isso acontece, mas sinta-se privilegiada de ter uma banca que questiona, que leva à reflexão, que discute, né, que abre a possibilidade de novos estudos, novas fronteiras, novos mergulhos, né, em novas pesquisas. Então, eu quero agradecer imensamente, olha, os questionamentos que a professora Raquel trouxe, né, e é verdade, assim, essa questão do que a maior importância é a diferença, e a convivência das diferenças, né? Eu sempre falo do direito das diferenças, que as diferenças têm de existir,
né? Então, isso é uma coisa maravilhosa, né? Como é que essas mulheres, né? Como as mulheres designers projetam, né? Olha a Ferdi trazendo, né? Tantos dados da própria universidade, que é isso, né? Existe uma diferença imensa, né? Até se a gente for pegar o exemplo que a Ferdi trouxe só da pós-graduação em design da Unesp, só que a gente vai ver, se a gente for chegar lá, né, e analisar os cargos de liderança do CNPq, da CAPES, da FAPESP, e assim vai, né, mesmo, muitas vezes, das associações, os órgãos representativos de área, são mínimas as mulheres, né? Então, sem dúvida, é nosso papel, né, esse trabalho, e o nosso papel, quando eu falo aqui, não é só nosso papel, nós mulheres, é nosso papel enquanto designers, né, independente de gênero, independente de tudo, ter a consciência, né, eu acho que uma questão muito importante essa relação, e por isso que eu discuto muito isso no design contemporâneo, que né, se trabalhar com questões que são problemas na sociedade, né? Então, realmente, né, a Raquel Noronha, se a gente demorar 90 anos, 100 anos, é muito tempo, é verdade, mas ok, pelo menos a gente está registrando e a gente está dando luz a essa história que outras mulheres antes de nós não tiveram a oportunidade, né? Eu lembro aqui, por exemplo, a Xu Ming, que é uma brasileira que criou o orelhão, o projeto do orelhão, aquele telefone da rua, né? Que está também no momento quase se extinguindo, mas fundamental ainda nas comunidades, em muitos lugares, é uma designer brasileira que morreu jovem. Tudo mais. Perdi a conexão? Não, voltei. Ela foi trabalhar eu falo muito com as mãos, né? E parece que isso também atrapalha um pouco aqui a transmissão. Os anéis, talvez. Mas, enfim. Também, né? Ninguém quase fala, né? Da BA, e ela teve um cargo super importante na área editorial, foi diretora de arte, né? Trabalhou fora do Brasil. E isso é uma loucura, né? Esse esquecimento que se faz dessas mulheres designers brasileiras. E ninguém fala também, muitas vezes as pessoas nem sabem o nome daquela pessoa, né? Daquela mulher que desenvolveu o projeto do escorredor de arroz, que a maioria das casas ainda tem, né? Que foi a Terezinha, né? Andrade, Terezinha Beatriz Alves de Andrade, que não era designer, né? Não tinha formação em design, mas era uma dona de casa, e sim, ela projetou, e o escorredor de arroz funciona muito bem, né? Então, eu acho que é uma coisa assim, a gente tem que trazer as claras, tanto essa história, né, esse resgate, essa memória, esse registro, como também a gente tem que trabalhar nessas novas vertentes, né? Onde estão essas mulheres designers? Como é que elas projetam, né? O que elas estão fazendo? Por que elas vão para a academia, né? A Raquel Romano já trouxe isso na dissertação dela, né? Já fica claro isso nas premiações, principalmente na premiação do Museu da Casa Brasileira, né? Onde o maior número de premiadas ou de menções ou coisa assim está lá nos trabalhos escritos, né? E quando a Raquel veio desenvolver, né, esse projeto de pesquisa, na época, então, um projeto, eu não me decepciono com o resultado, porque é isso, como eu estive muito nos júris dessas premiações,
eu participei da DG lá no comecinho, quando tinha ainda uma comissão de ensino, né? Eu participei muitas vezes como jurada da premiação do Museu da Casa Brasileira, e a gente percebia, a realidade era essa. Era quase assim, né? Quando chegava a divisão, o júri discutia em conjunto, quando chegava a hora de ir para os segmentos, era quase aquela brincadeira, né? Aquela cena que a gente vê nos quintais, assim, numa festa infantil, falar, agora as meninas vêm para cá, vamos brincar de maquiagem, vamos brincar de como que é pintar unha, e os meninos vão lá, né, brincar de, sei lá, bola, futebol, né? Ou se não, o que eu vivenciei na escola, olha que doido, eu estudei numa escola pública, que era muito cotada e tudo mais, porém, na hora da aula de artes, meninas ficavam na sala bordando, costurando, pintando, fazendo um caderno de puericultura, né? Fazendo um caderninho de como limpar a casa, organizar os armários, enquanto os meninos iam para a oficina trabalhar com couro, madeira, metal, e eu morria de inveja, né? Ficava me perguntando por que isso, né? Devia ter guardado esses caderninhos que eu tive, me arrependi que joguei fora de raiva, mas, enfim, essa situação, então, eu já sabia da situação, que é a mesma coisa, né, chegava nessa hora no júri, então, mulheres iam para a área têxtil, para os trabalhos escritos, e para, né, muito mais para esse universo. E a área mesmo de produto, principalmente equipamentos, transportes e iluminação, assim, ficava a cargo dos, entre aspas, meninos, né? Então, eu já tinha essa realidade, eu já sabia, né, em princípio, tanto que nem me decepciona, acho que só comprova, né? Existia pergunta, mas então, mas eu acho que são coisas muito importantes, né? Primeiro, da gente ter essa consciência, da gente buscar a equidade, de dar um viva às diferenças, né? E assumir essas diferenças, e também, né, ter a consciência de que esse conhecimento, né, toda essa estrutura, ela é conhecida, ela é desenvolvida, né, num processo de colaboração, né? Então, aqui também eu quero agradecer toda a contribuição que a professora Gisele Safar, da Universidade Estadual de Minas Gerais, deu, também participando da banca de qualificação. Eu quero agradecer também a participação, né, mesmo estando nas bancas, da professora Cássia Carrara, né? Então, mulheres que estiveram aí contribuindo com essas pesquisas. Eu acho que a gente está num sistema aí que, na verdade, essas bancas, elas deviam contar com muito mais gente, né? É um horror a gente ter que optar, né? E falar, essa pode, essa não pode, porque a gente está sob um regimento que só permite X pessoas. Queria contribuir, queria agradecer, né? Todas as mulheres que antes escreveram sobre isso, ou nos deram exemplos, né, como Lucine Maier, Adélia Borges, entre outras, mas também agradecer as contribuições que foram feitas, né? O Rafael Efrem está aqui assistindo a apresentação, ainda essa semana, quando eu estava no seminário, no primeiro seminário, né, da pós-graduação em design da Universidade Federal de Pernambuco, o Rafael, quando eu falei da pesquisa da Raquel, o Rafael falou, olha, eu fiz essa pesquisa, né, eu tenho essa pesquisa, é verdade, a gente até falei para ele na hora, Rafael, você é referência bibliográfica dessa pesquisa, mas muito legal ele ter levantado seus artigos falando, né, do número de mulheres que apareciam na obra, num livro do Cardoso, num livro da Lucy. Então, eu quero te agradecer aqui, Rafael, por essa contribuição. Acho que são coisas assim que isso vai crescendo, né, e isso vai tomando corpo, isso vai tomando força, né? Aí,
Quero agradecer imensamente as palavras, né, tanto da Raquel Noronha, como da Ferdi aí, como colega que a gente fica o tempo todo, que me inferniza também em alguns momentos, para falar, ai, quando vai ser invadida, me deixa quase doida esses dias. Mas tudo bem, ainda bem que a gente conta aqui com apoio do Magro, Melara, do Paulo, que nem está aqui do Isaep, e eu falava, não conta, não conta, que ela não pode ficar nervosa. Mas, enfim, olha, felizmente, né, a gente tem aqui uma banca acontecendo no Meet, que nós tínhamos divulgado o Meet, a gente tem, ao mesmo tempo, acontecendo ao vivo, numa sala à parte, então, dando tudo certo aí, a gente queria agradecer, mas agradeço muito as palavras da Fernanda, mesmo muito me orgulho, e é o que eu falo, né? Na verdade, eu sou uma pessoa que, assim, me sinto super, super privilegiada na vida, porque eu trabalho naquilo que realmente eu acredito, né? Alguém falou outro dia para mim, nossa, mas que animação, tal. Eu falei, mas é sério, eu creio nisso. Eu acho que justamente trabalhar com o ensino, com a formação das pessoas, é essa possibilidade da gente, se existe alguma possibilidade de mudança, esta mudança está nessa esfera do ensino, né, da pesquisa, então dá para acreditar nessas questões isso, e por isso eu tenho esperança, mesmo, né, que a gente já não esteja mais aqui, que se passem anos, mas a gente sabe que sementes foram plantadas e que elas vão crescer se elas forem cuidadas, né, se elas tiverem água, adubo, né, elas vão crescer, né, então eu acredito muito nisso. E, nesse sentido, né, eu acho que a gente trabalha muito contemporâneo, o design contemporâneo nesse sentido, das questões sociais, das questões políticas, da equidade, né, em busca da equidade, da inclusão, né, do ser acessível. Eu acho que é aí que está o papel verdadeiro do design agora. Não que não exista, volto a dizer, vários segmentos, sejam industriais, empresariais, de serviços e outros mais, mas a gente tem que cuidar desse social, ainda mais por esse país que a gente vive, e os retrocessos que a gente vive e as consequências que a gente vai ter da pandemia, né? Então, acho que é nosso papel mesmo político. E aí, quando a Raquel Romano chega, logo depois da graduação, né? Aquela menininha que tinha acabado de sair da graduação, né? Chega toda tímida lá no laboratório, fala, ai, eu queria fazer. Ai, que ótimo, né? Vamos lá, porque realmente são questões que a gente quer falar, e muitas vezes a gente mesmo, né, enquanto professora pesquisadora, quer fazer coisas que não consegue, porque não dá para abraçar tudo. E os nossos orientandos são, né, os nossos parceiros, no sentido de amplificar essas questões que nos mobilizam, né, que nos preocupam e pelos quais a gente se dedica mesmo, né, e sempre acreditando também e dando respeito, inclusive, a essa questão de que conhecimento só se constrói em conjunto, em colaboração, em associação, né. E aí a Raquel, eu digo a Raquel menina ainda, então ela chega com essa proposta lá no Lab, e eu ainda falei para ela, olha, Raquel, você acabou de sair da graduação, então não se decepciona se você não passar na primeira seleção do mestrado, é normal isso acontecer, tá? E aí foi que a danada já passou logo na primeira, né? Não teve problema nenhum, foi direto. E o que me deixa mais feliz é que houve aí todo o desenvolvimento da Raquel, não só como pesquisadora, né, mas um desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto mulher. Então, eu vejo isso com muito carinho, assim, ela chegando, menina, saída da graduação, e agora defendendo esse mestrado, muito mais uma mulher assumida e com certeza, né, com domínio do que ela fala,
né? Então, isso também me deixa muito feliz, me deixa ver que justamente toda essa... Quando as pessoas falam, a pesquisa, né, o desenvolvimento da pesquisa, dos processos nos quais a gente se coloca, dos questionamentos que a gente se coloca, do desenvolvimento do pensamento crítico, ele não é algo isolado, algo apenas profissional, né? Ele é algo que se relaciona ao nosso ser, e a Raquel é uma comprovação disso aqui. Então, eu fico muito feliz, né, por ver ter esse momento e ter essa banca. Então, eu quero agradecer imensamente as palavras das professoras presentes aqui na banca, e também, né, da apresentação da Raquel, e da Raquel, né, Romano, ter se colocado a esse desafio. Além do que, ela mantém ainda o site, que foi resultado do trabalho lá da graduação, né? Esse site continua no ar, e acho que, de repente, agora é o momento dele também amplificar, né? Então, isso é muito legal. Bom, dito isso, eu não tenho questões para dizer, ou para arguir a Raquel Romano, porque o processo de orientação a gente já faz todas as missões, já coloca todos os desafios, faz todas as cobranças, puxa a orelha se é necessário, é isso mesmo, né? É o que a Fernanda falou, sempre vem um processo de cobrança, mas que é uma cobrança construtiva, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante, mas, sem dúvida, eu quero destacar aqui a seriedade, o comprometimento, né, o envolvimento da Raquel Romano em relação a isso, e além de tudo, né, a Raquel tem essa característica dessa leveza, dessa gentileza, é uma pessoa extremamente meiga, afetiva, amorosa. Então, como é bom também poder orientar, né, dentro desse processo. Foi assim no estágio docência, né, foi assim em todo o processo. Quantas vezes, né, ela, de madrugada, falava, Raquel, tá bom, daí no outro dia ela já me mandava as coisas. Então, isso é muito legal. Então, foi uma convivência muito positiva aqui. Não vou falar mais, senão daqui a pouco estou chorando. A Fernanda já me fez ficar emocionada aqui. Ainda bem que a gente tem câmeras agora. Esse momento é ótimo, né? Mediado por câmeras, à distância, as pessoas não percebem. Mas, enfim, agora nós vamos sair para uma sala, né? Professora Raquel, professora Fernanda e eu. Vocês podem ficar aqui, né? Mas nós vamos para uma sala para poder deliberar a respeito, tá bom? Raquel, Romano, nós fizemos aqui a reunião para a deliberação. Então, eu quero pedir a todos aqui atenção, eu vou ler a ata. Então, a ata de defesa pública da dissertação de mestrado de Raquel Bosso Romano, discente do programa de pós-graduação em Design, da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, campus de Bauru, aos 27 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 14h30, por meio de videoconferência, realizou-se a defesa de dissertação de mestrado de Raquel Bosso Romano, intitulada Protagonismo Feminino no Design Brasileiro Contemporâneo, análise nos segmentos de design gráfico e de produto entre os anos de 2015 e 2019. A comissão examinadora foi constituída pelos seguintes membros: professora doutora Mônica Moura, orientadora, participação virtual do Programa de Pós-Graduação em Design da FAAC-Unesp Bauru, professora doutora Fernanda Henriques, participação virtual do Programa de Pós-Graduação em Design da FAAC-Unesp Bauru, professora doutora Raquel Gomes Noronha, participação virtual do Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, e após exposição pela mestranda,
e arguição pelos membros da comissão examinadora que participaram do ato de forma presencial ou virtual. A discente recebeu o conceito final, aprovada. Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinado pela presidente da comissão examinadora. Raquel, parabéns aqui. Aê! Eu vou pedir para todos abrirem as câmeras para a gente poder tirar uma foto, tirar um print, né, para ficar registrado esse momento. Eu quero aqui ainda ressaltar, Raquel, o prazer que foi a sua orientação, parabenizá-la por todo o percurso, a maneira que você estudou, a maneira que você pesquisou, né, com uma seriedade imensa. Eu quero elogiar aqui os seus pais também, até porque está ficando gravado, né? Eu quero elogiar tremendamente pela pessoa que você é, né? Porque, afinal, nós somos também o reflexo, como disse Bonfim, que você bem trouxe, nós somos reflexo e nós somos também resultado daqueles com os quais a gente convive, né? Então, quero agradecer muito e, olha, vou te dizer que eu estou muito orgulhosa, eu estou muito feliz com esse resultado, eu estou muito feliz pela banca de hoje, né? A participação da Raquel Romano e da Fernanda Henriques, que leram atentamente esse trabalho, que trouxeram reflexões, isso é demais. Então, eu quero muito agradecer, quero falar que orgulho que você me dá, e que orgulho aqui de ter um grupo de pesquisa e ter colegas que me dão também tanta felicidade de poder estar envolvida nesse meio. Então, super, super obrigada, Raquel. Sinta-se abraçada nesse momento. E parabéns. Sim, nossa, tá difícil aqui lidar com as emoções, mas, Mônica, obrigada por tudo. Foi emocionante lembrar, assim, daquele momento em que eu cheguei ali, logo depois da graduação, e com muitos planos, e ver toda essa trajetória até agora também. Só tenho a agradecer a banca, é uma honra estar aqui, e uma honra ter conhecido todas as pessoas que eu conheci durante o mestrado, um grupo de pesquisa, toda a participação e todas as pessoas que me ajudaram aí a evoluir e estar aqui hoje. Então, é muita gratidão mesmo.